De volta ao Educador Entrevista, eu recebo aqui agora a doutora Patrícia. Boa tarde, doutora. Muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar de um assunto aí tão interessante que são os vinhos. Bom, eu que agradeço, primeiramente, agradeço a TV Educadora, TV e Rádio Educadora, que sempre foram abertos para, não só para a cidade, mas para mim como pessoa, como advogada e agora como sommelier também. Então, meu agradecimento à família, né, educadora, e a você, Valéria, que fez o convite e eu, de pronto, não podia recusar. Isso é muito legal. Bom, Patrícia, para quem está acompanhando a gente, primeiro, o que é ser sommelier? Bom, vamos lá. Ser sommelier, eu vou falar sobre as diferenças que surgem na cabeça das pessoas. Existem alguns critérios. Então, você tem o enófilo. O que é o enófilo? Toda pessoa que começa a tomar o vinho e a se interessar por saber o que está tomando, a pessoa fala, nossa, eu só tomo vinho, eu gosto de vinho, não necessariamente só tome vinho, mas eu gosto de vinho, eu gosto de entender um pouco mais que uva que é essa. Ele já é um enófilo, é o amante do vinho. Tá? Curioso, né? É o curioso e aí ele começa eu já fui enófilo um dia, né? Porque começa assim. Aí, ser sommelier, a profissão do sommelier ela é regulamentada e é a pessoa que entende dos vinhos, entende dos rótulos, ele decifra toda essa cadeia do vinho, desde a produção até a mesa, com as uvas, a forma de fazer, a fermentação e tudo mais, e o serviço. Então, o sommelier vai do entendimento das uvas até o serviço. Então, como guardar os vinhos, como servir, que taça que é adequada, que taça não é, quais uvas são propícias para verão, outono. Então, esse é o sommelier. E uma outra categoria que é o enólogo. O enólogo é o químico, né? De um modo assim, mas para poder entender, é a pessoa que faz um curso para poder fazer o vinho, tá? Necessariamente a gente tem um enólogo que sempre faz dentro de uma vinícola que está fazendo vinho. Necessariamente o enólogo não é sommelier, o sommelier não é enólogo. Às vezes as coisas encaixam, às vezes as coisas se encontram. E às vezes tem a pessoa que é o enófilo lá, o primeiro, que é tão estudioso no vinho que acaba sendo esses dois também. Mas as categorias são essas aí. E é muito legal, assim, eu vou falar particularmente por mim, né? Eu gosto de tomar um vinho, mas, por exemplo, o meu paladar só dá para aquele vinho mais docinho. Aí dizem que o bom entendedor de vinho, digamos assim, ele prefere o seco, o demi-seco. Procede. Vamos lá. A gente passa, todo mundo, eu acho que no Brasil, de modo geral, nós temos uma história do vinho. No Brasil, que começa no Tatuapé, no bairro do Tatuapé, e vou dar uma resumida aqui. Nós brasileiros conhecemos o vinho doce, culturalmente falando, porque os italianos vieram para cá, né? A história do vinho começa nesse momento, no Tatuapé e não no Rio Grande do Sul, como todo mundo acredita, né? Começa ali, e aí o que eles tinham? Eles não tinham uma uva de qualidade, então eles faziam um vinho doce. E a gente aprendeu a tomar o vinho doce. Todo mundo já tomou um vinho de garrafão, né? Que a gente brinca, o chapinha, o canção, o sangue de boi, né? E começa assim. Então, você mudar a cultura leva tempo. O que acontece? Os vinhos suaves, que são esses, eles têm uma adição de açúcar. Então, assim, para a saúde, a ressaca de um vinho suave, ela é terrível no dia seguinte, mas não é uma coisa errada tomar, porque é um começo, né? Você faz esse caminho. É a mesma história de, por exemplo, quando a gente começou a tomar cerveja. Então, você tinha as marcas tradicionais e hoje você vê a quantidade de cervejarias artesanais. Sim. E quando a pessoa foi tomar a primeira cerveja artesanal, a pessoa falou, achavam estranho. Hoje, muita gente praticamente já nem toma mais a cerveja convencional e prefere a artesanal. O caminho é o mesmo, tá? O vinho seco, ele tem mais propriedades que o suave, né? O resveratrol. E a complexidade de você não ter o açúcar adicionado, você tem mais benefícios para o corpo.
mas não é o fim do mundo você tomar seu vinho suave, não. É um caminho. Aí a gente ensina, né, lá no Empório do Santana, a gente ensina a fazer essa transição. Né? Eu consigo chegar... Não, a gente ensina a fazer, por isso a gente tem curso de vinhos e a gente ensina a pessoa a fazer essa transição. Mas é gosto também, né? E mesmo fazendo a transição, você continua com algumas coisas, e não é errado, isso é gosto mesmo. É uma questão de gosto, né? Bom, e quais são as tendências aí, no caso, do mundo do vinho? Bom, então vamos lá. A gente, depois da pandemia, a pandemia foi uma situação que trouxe muita gente em casa, muita gente passou a tomar vinho, quem já tomava aumentou a quantidade e quem não tomava passou a conhecer. Então a gente vê muita gente pós-pandemia que não tomava vinho, que passou a fazê-lo, né? Então, quais são as tendências? Nós moramos numa região muito quente. Então, assim, o nosso calor aqui praticamente são 365 dias no ano. Com raras exceções, a gente tem uma semana de frio. Sim. A tendência nossa são os vinhos brancos e os rosés. Aí, culturalmente também, todo mundo acha que vinho é só o vinho tinto. Então, tem uma preferência pelo vinho tinto, né? Os vinhos são essa gama grande. Então, é só questão de acostumar, começar a aprender. Então, conhecer, assim, né? Conhecer. Então, por exemplo, eu vou comer um sushi. Eu tenho vinho para isso? Claro, você não vai comer seu sushi, seu sashimi com vinho tinto, tá? Isso, assim, eu estou falando que é a técnica. Sim. Mas tem o gosto claro, também, aí cada um com o seu. Mas com o sushi, o que eu vou indicar? Um vinho rosé. Por quê? Porque a harmonização do vinho rosé... Combina, né? E a harmonização é tão perfeita, principalmente do salmão com vinho rosé, que o sabor fica doce. Então, a pessoa, quando faz essa experiência, ele começa a entender o que é harmonização, porque fica muito saboroso. Ao mesmo tempo que, se você tomar um vinho tinto com muito tanino, se você pegar um taná com um peixe cru, ele vai metalizar na língua. Então, você fala assim, nossa, ou ele vai falar que o sushi não tá bom, ou que o vinho não tá bom, quando, na verdade, a harmonização é que não é certa. Nossa, são... grandes os detalhes, né? É química, né? É o que a gente tem na vida, assim, os acertos, por exemplo, o chocolate. Você fez um jantar, você vai servir um chocolate ou uma mousse de chocolate. Eu posso servir isso com vinho? Claro, você deve servir com vinho do Porto, com vinho de sobremesa, ou mesmo com o vinho tinto com mais corpo. A harmonização fica perfeita. Você ia comer um pedacinho de chocolate, você acaba comendo um pouco mais. A gente falando aí em regiões mesmo, né? Que a gente conversou antes. A gente pensa que falou em vinho, a gente pensa em Rio Grande do Sul e tal. Mas quais são as regiões emergentes, vamos dizer assim? Olha, então, como eu disse, começou em São Paulo, no Tatuapé. Foi um projeto lá do século XVIII. Depois iniciou em Minas Gerais, ali na região de Diamantina. Nós temos historicamente muitas uvas ali. Anteontem, inclusive, eu tomei um vinho de lá, chama Van de Minas, da Quinta da Matriculada. Então, são várias vinícolas ali. Mas o que nós temos? Rio Grande do Sul, como culturalmente que nós conhecemos. Mas as regiões estão espalhadíssimas hoje. Aqui na nossa, nós já temos uma denominação de origem que é a Alta Mogiana, os vinhos da Mogiana, que fazem parte Ribeirão Preto, Bonfim e Franca, que tem Franca e Claraval, é a mesma vinícola, que nós temos os vinhos, inclusive ali no Santana, e que nós montamos grupos para fazer visitação nesses lugares, que é muito agradável. Então, regiões. São Paulo vem com muita força, Minas Gerais, sul de Minas com muita força, Paraná, a região de Petrolina com muita força também, com uma produção de 2,5 cachos de uva por safra, então está fazendo muito vinho. Aí você tem Goiás, que no meu entendimento existe uma vinícola em Goiás, que hoje para mim faz o melhor vinho que a gente tem no país, mas é gosto pessoal. Sim. Santa Catarina com os vinhos de altitude. Então, Mato Grosso, na Chapada Diamantina tem um vinho fantástico,
Então você tem, Rio de Janeiro tem vinícolas dentro da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo tem uma vinícola urbana, então você está espalhado assim. Então hoje, difícil você achar um estado que não tenha vinícola. As visitas às vinícolas, né, que eu imagino seja uma experiência diferente, né, porque as pessoas podem ir ali experimentando, degustando os vinhos, né, como é que funciona isso? Olha, hoje cada vez mais as visitas têm sido muito prazerosas, né? O que as pessoas procuram? Experiência. Então, o que a gente comentava no intervalo. Ao invés de você passar o final de semana em casa, você vai para uma experiência, né? E a gente tem vários tipos de experiência. A gente tem colheita noturna. Então, você vai, normalmente a gente pega uma van aqui, faz essa colheita no vinhedo à noite, né? Eles colocam luzes, tudo, você faz essa experiência maravilhosa. Depois que fez a colheita, tem a pisa, né? Então você faz a pisa. Esse tipo de coisa hoje no mundo do vinho já não existe mais, mas como experiência ali da visitação, ela existe. Então você faz a pisa, você pode inclusive fazer o seu vinho em determinadas vinícolas. Então assim, a gama é muito grande. Ou você pode fazer um almoço harmonizado, que é muito gratificante, porque o que a gente ensina lá no Santana? Você usar o que você aprende no seu dia a dia. Então assim, quando você vai para essa visita guiada, que você vai experimentar um vinho branco com uma salada, qualquer salada com vinho branco? Não, a salada com molho X, salada com molho Y, porque essa harmonização, essa química que faz a diferença. E as visitas nas vinícolas é que te mostram isso. Além do que, você vai com um grupo de pessoas super agradável, conhecer outros locais, né? E a gente precisa disso, né? A gente precisa sair um pouco do casulo, né? Com certeza. Porque é um passeio, mas também com aprendizado. Isso é muito legal. Bom, a gente está falando aí da harmonização, né? É uma curiosidade. Às vezes a pessoa gosta de ir num botequinho, mas às vezes ela não gosta de tomar, vamos dizer assim, a cerveja, o paladar dela ainda gosta mais de um vinho. Existe um vinho que casa com isso? Tipo uma comida de boteco, alguma coisa nesse sentido? Existe. A gente tem um vinho coringa, né? E que pouca gente está acostumada a tomar. Na verdade, a gente só lembra dele em comemorações, formatura, Natal, Ano Novo, que é o espumante. O espumante ou frisante ou champanhe. Por quê? Porque ele é um coringa da enogastronomia. Então, a gente quando faz as aulas, né, para os nossos alunos, a gente coloca sempre comida de boteco com espumante. As pessoas ficam meio sem entender, mas por que funciona? Porque o espumante, o champanhe, o frisante, normalmente ele tem uma acidez alta, é o que se espera, tá? E a comida de boteco, o torresmo, normalmente a fritura, ele tem o teor de gordura é muito alto. Então, quando você come, por exemplo, o torresmo, e ingere o espumante, você limpa o palato. Nossa, então, a sensação é de borbulhas no céu da boca. Então, aquilo é muito prazeroso. A gente faz essa experiência lá no Empório, as pessoas ficam muito encantadas, porque falam, como é que eu podia fazer isso? Porque a maioria das mulheres hoje já não quer mais tomar cervejinha, né? Então, o espumante, nessa hora, resolve o problema. Ou mesmo um vinho branco com uma acidez um pouquinho mais alta, porque fala, mas Patrícia, vai ficar aquela acidez na minha boca? Não, quando você coloca ela com a comida, ela vai suavizar a acidez, porque vai acontecer isso que eu falei, vai limpar o palato. Fica muito gostoso. Legal. Mas tem algum erro comum, tipo assim, de harmonização? Aquela comida que não dá certo de jeito nenhum com determinado vinho? Quando metaliza. Esse é o erro mais comum, que eu comentei com você. É um vinho de muito corpo, normalmente um vinho tinto, ou um vinho branco com muita barrica. Esses vinhos normalmente são muito bons e eles pedem uma comida que tem um pouco mais de gordura. E aí a pessoa pega esse vinho tinto com muita potência e vai harmonizar ele lá com um sashimi, né? Ele vai metalizar na boca, tá? Isso não significa que as pessoas possam gostar desse sabor. Aí é muito de cada um. Mas classicamente é um erro, tá?
Porque para quem não está acostumado, vai achar, é o que eu comentei, vai achar ou que a comida não está boa, ou que o vinho não está bom, quando na verdade a harmonização é que não é correta. Não deu certo, não bateu, né? Ô, Patrícia, assim, a sua, como é que eu vou dizer? Sua experiência pessoal, vamos dizer assim, qual o vinho mais interessante, assim, que você experimentou recentemente? Eu brinco, porque todo mundo faz essa pergunta. O vinho mais interessante que eu experimentei, eu sempre brinco, o vinho mais interessante é o que eu ainda vou tomar. Mas, assim, eu tenho uma predileção por um determinado vinho italiano que chama Amarone, que é feito numa determinada região. Eu gosto muito. E nos últimos tempos eu tomei um vinho muito bacana, um vinho espanhol, que foi assim, um espetáculo, e fez muita diferença. Mas eu, normalmente, assim, quase todos os dias nós tomamos vinho em casa. Virou uma dinâmica, eu acabei não falando da minha formação, vou só comentar assim. Eu fiz minha primeira formação em sommelier foi no Senac, sou da primeira turma do Senac, um curso técnico em Ribeirão Preto. Depois eu fiz o W7, que é uma formação inglesa, W7-1, e agora o ano passado, na pandemia, eu fiz o W7-2, fiz a prova ano passado, eu e meu marido. E em 2018, eu fiz uma formação italiana. Eu fiquei uma semana no Rio Grande do Sul, fiquei assim, lá, focada em fazer uma formação que é a FISER, né, que é uma federação italiana para sommeliers. Então, eu brinco assim, qual que é o vinho que eu ainda vou tomar, porque tem tantos vinhos no mundo para a gente ficar só num rótulo, e eu sempre indico, se você gosta de um determinado vinho, vamos supor, eu gosto de tomar um vinho branco, leve, então, tome o seu vinho branco, mas tome rótulos diferentes, experimente outras coisas, porque tem muito vinho para a gente, a gama é muito grande para você ficar num rótulo só. Sim, mas às vezes tem a questão do preço também, né? Na questão custo-benefício, o que você... Olha, questão custo-benefício. Por isso que é importante, assim, lógico, eu vou puxar. Nós montamos uma loja que eu tenho sommelier o tempo todo lá, tá? É lógico que você, quando vai comprar, é importante você ter a informação de alguém, para não comprar no escuro. Então, o que a gente montou? A gente tem um canal do Empório Santana e também do meu marido, que eles falam sobre vinho quase que diariamente. Para dar essa informação, não é só para quem vai no Empório, sim, não é isso, mas ele é aberto, é um canal de Instagram aberto, que a gente procura informar taça correta, vinho correto, porque você consegue comprar vinhos bons por R$40, eu tenho isso no Empório, com colheita manual, mas você consegue comprar, sem orientação, um vinho de R$200 mal feito. Então, a orientação, a informação é tudo. Então, a gente fala assim, tem muito rótulo que é nome, tem muito rótulo que você não desconhece, mas você tendo a informação correta, por exemplo, a gente tem um clássico no Empório, que ele é feito ao lado de um vinho que é premiado a 100 pontos Parker. A gente tem esse vinho no Empório chamado Luna, que ele fica na região, no terreno ao lado do El Inimigo, e que ele custa, assim, 1/6 do que custa o El Inimigo. Então, a informação é tudo. Mas por que ele custa menos? Porque ele não está famoso igual o outro está famoso, o outro ganhou premiação, o outro tem todos os méritos. Mas é importante você ter a informação ali, porque faz toda a diferença. E é importante também o local onde comprar, por exemplo, supermercado. Eu consigo achar um vinho de boa qualidade lá no supermercado? Olha, você consegue sim, tá? Você consegue, de modo geral, comprar vinhos de qualidade. O que falta? No meu entendimento, falta informação, que é importante você ter, e é muito importante você saber a guarda dos vinhos. Por exemplo, vinho, normalmente, a gente guarda deitado, tá? Por várias questões, principalmente com a rolha de cortiça. Normalmente nas lojas eles estão em pé porque a rotatividade é grande.
Então, normalmente não tem esse problema. Mas a rotatividade tem que ser grande. Então, eu não, por exemplo, eu não posso comprar um lote enorme para deixar esse vinho lá, porque esse vinho vai estragar. E estraga mesmo, ele azeda, vamos dizer assim, Ele né? vinagra. Tem uns que não dá nem para servir de vinagre. E azeda. A gente fala isso com muita propriedade, porque a gente já pegou vários vinhos em cursos fora, a gente dá curso fora também, estragados. Espumante que você abriu e não tem aquela perlagem, né, que chama perlagem, aquelas bolinhas, está estragado. Você não serve nem para fazer salada. Não, você pode até tomar de teimosia, mas ele está estragado. Você devolve na loja e pede para trocar. O que acontece? O que eu vejo na maior parte do comércio? A iluminação em cima dos vinhos, estraga vinho. Calor é o maior inimigo do vinho. Então, assim, a gente está passando por o nosso clima aqui em Batatais, principalmente, mudou muito. Então, você não tinha essa situação de calor absurdo que a gente está vendo hoje. Se você anda na rua, todo mundo está reclamando de calor. Sim. É uma coisa... Então, o que a gente fez? Quando eu montei lá o empório, eu tenho o ar-condicionado ligado 24 horas. Por quê? Por conta dos vinhos. Por isso que a necessidade da pessoa ter ali a adega, né? Um local adequado. Tem várias coisas. Comprar vinho pela internet. Eu compro o vinho pela internet. O vinho vem chacoalhando. O vinho, você não sabe a guarda que ele estava. E nós estamos num grande problema de descaminho, contrabando, falsificação de vinhos comprados pela internet, de vinhos comprados pelo contato do amigo do celular. A gente está tendo esse problema, inclusive, com cerveja de marcas comuns. Esse dia teve uma apreensão grande em São José do Rio Preto, de uma fábrica enorme, falsificando cervejas Skol, Brahma. E, com vinho, gente, isso acontece há muito tempo. A gente brinca que existe uma marca, que eu vou citar aqui, que são os Catenas, né? Que se a Catena Zapata estiver plantando a quantidade de uva de vinhos que estão entrando no Brasil, eles estão plantando uva até na Colômbia. É muito vinho. E assim, é vinho ruim. Você vai abrir, você vai tomar, mas assim, se você paga R$80 uma coisa falsa, você está pagando caro. Com certeza. Né? Então, a gente precisa ter. Então, o que eu falo? A guarda do vinho é muito importante. Vinho que é clarinho, que você conhece a foto dele na internet, ele é clarinho. Você chegou no estabelecimento, ele está amarelado escuro, aquele já por dourado, está estragado. É fato isso. Né? Se você entrar no Google, ali você vai ver. Então, debaixo de iluminação, calor excessivo, essa guarda faz muita diferença. Embaixo da escada, você comprou o seu vinho e falou, vou fazer uma adega embaixo de uma escada. Pelo amor de Deus, não faça adega embaixo da escada. O vinho não gosta da trepidação. O vinho ele é vivo, ele continua fermentando ali dentro. Então, chacoalhou demais, vai estragar seu vinho. Bom, doutora Patrícia, às vezes em casa, por exemplo, eu não tenho lá aquele lugar ideal, a adega ideal, né, para deixar o vinho, às vezes compro numa maior quantidade. Como que eu faço para conservar isso em casa? Olha, super tranquilo e não precisa ficar preocupado. Se você não tem adega, o que a gente recomenda? Comprou o vinho, se você vai tomar ele rapidamente, eu comprei o vinho, vou tomar amanhã, e você quer tomar um pouco mais gelado, você já põe na sua geladeira. E, gente, não tem problema nenhum colocar o vinho na geladeira. A geladeira e a adega mantém ele resfriado por um longo tempo. Mas se não tem adega, põe na sua geladeira, vai ser feliz do mesmo jeito. Mas não, eu vou comprar, quero começar a fazer um estoquezinho de vinho. Tá? Guarde no lugar mais escuro que você tem na sua casa, livre do sol, da trepidação e do calor. Então, normalmente, onde que tem isso? Nos guarda-roupas. Então, se você tem uma partezinha do guarda-roupa lá, uma gaveta, o mais escurinho que você tiver, é ali que seu vinho vai ficar. Você vai ter esse vinho por muito mais tempo do que se ele estivesse em outro local. Importante lembrar, eu vou pegar um gancho aqui. A gente tem alguns vinhos. Os vinhos tranquilos são os brancos sem barrica, os rosés sem barrica. E esses vinhos do dia a dia, esses tintos que a gente compra, eles são para ser tomados em 2, 3, 4 anos no máximo. Uma curiosidade, o que é barrica? É a barrica, onde fica o vinho para fermentar. Aquela... Ah, tá. Como se fosse aquele Isso, tonel. Como se fosse um tonel. Aquilo ali é uma barrica. Tem barrica de carvalho, tem a barrica de inox. Hoje, muito mais usada de inox do que carvalho. Aí, é por uma outra entrevista. Porque
Por que o inox ou por que o carvalho? Para dar notas de chocolate, de baunilha no vinho, aí tem outra história. Sim. Hoje tem ovos, são ovos de concreto, para você armazenar, ele vai ficar fermentando ali dentro. Então, vou voltando. Branco, rosé, aquele tinto, a maior parte desses que a gente compra não são vinhos de guarda. Então, não fica guardando o vinho, não, que você vai perder o vinho, tá? Então, comprou, dentro de 3, até 5 anos, você tem que tomar aquele vinho aquela ali. história, vou deixar ficar ali velho que ele vai ficar melhor. Não, isso não é para toda bebida. Não. Na indústria mundial, 90% dos vinhos mundialmente conhecidos são para tomar rápido. 5 a 10% são de guarda. Então, assim, é o que a gente aprende. O pai falou, a avó falou, o vinho quanto mais velho, melhor. Não, vinho quanto mais velho, dependendo do vinho, você vai tomar ele azedo. Tanto que existe o ditado, a mulher é igual vinho, quanto mais velho... mas hoje não é nem mais, não. Hoje não é nem elogio mais. Outro, né? Você pergunta para a pessoa, você conhece sobre vinho? Aí você entender se é um elogio ou se não é. Então, é importante. Então, em casa, naquele lugar mais quentinho, né? E assim, o seu vinho, aquele que você comprou, toma rápido, gente, né? Assim, dentro daquele ano, do ano seguinte, já desfaz esse vinho aí, porque você vai ter a possibilidade de ter esse prazer, não fica guardando, não. E de experimentar outros, né? Qual que é a diferença aí dos vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos? Tá, então, vamos lá. Existe uma ancestralidade no vinho. Como é que o vinho começou? Onde que o vinho nasceu? Existe, historicamente, relatos que o vinho nasceu na Geórgia, né? Isso antes de Cristo. Então, existem videiras lá muito baixinhas por conta do clima e tudo mais. Aí, essa história, como se fazia os vinhos, né? O vinho fazia natural, cacho de uva, tirava o engaço, e macetava aquilo ali, e botava na garrafa e tomava, ou nem punha na garrafa, no recipiente que tinha na época, né? Não tinha garrafa, lógico. E tomava-se o vinho. Esse é um método ancestral que a gente conhecia e tem relatos. Hoje, a França, os relatos, hoje a França e a Itália, a França principalmente, eles estão voltando para a ancestralidade. E, mais um detalhe, sem adição de nenhum produto químico, sem adição da levedura. O que é a levedura? São aqueles bichinhos que vão comer ali e fazer a fermentação. Então, hoje, a maioria dos vinhos que a gente conhece, o enólogo colhe a uva, faz toda a parte do desengaço, tudo, e coloca uma levedura que ele entende, que ele quer notas de baunilha, alguma coisa assim, para fazer a fermentação. Lá no modo natural, isso não existe. A levedura, ela é do ambiente. Então, ela é levedura indígena, do ambiente onde estiver, tá? Então, isso é de uma forma geral, tá, Valéria? Porque, assim, a gente precisaria dar uma aula sobre isso. Então, isso é uma tendência. A França está voltando para esse caminho, tá? Existe um produtor chamado Philippe Pacalet, que ele vem com força para isso. No Brasil, a gente tem um ícone dos vinhos naturais, existe uma feira em São Paulo, que eu tenho o prazer de conhecer a Alice Cereja, eu a conheci antes das feiras, já fiz curso com ela, e ela introduziu esse conceito aqui. A gente ainda tem só um problema, a gente não tem legislação no Brasil para vinhos naturais. Mas eu vou falar a verdade, isso não importa da gente poder beber. Bebe seu vinho, vai ser feliz também. Então, a gente tem hoje muitos produtores no Brasil de vinhos naturais. São diferentes no gosto? Aí, gente, o que a gente fala, você tem que tomar. A gente só pode falar sobre alguma coisa se a gente bebe. Então, a gente vê assim, eu sou sommelier por formação e estudei pelos vinhos, os convencionais. Mas eu tenho nada contra os vinhos naturais, porque eu acho que a gente tem que conhecer. Então, tem vinho natural que eu gosto, tem vinho natural que eu não gosto, assim como tem vinho convencional que eu gosto, tem vinho que eu não gosto. Então, eu sou da pessoa que eu sou curiosa, eu quero conhecer. Os biodinâmicos, eles são de uma outra forma. Eles seguem a natureza biodinâmica mesmo. A lua, as marés, chifre do gado para fazer o esterco. Então, é muito bonito. E assim, a colheita, a produção é muito bonito isso. Mas vai de toda uma produção, de toda uma cadeia, né? Existe muito isso nos queijos também.
Então, a diferença básica está aí, das leveduras e tal, e é zero adição de agrotóxico. A gente está com um problema grande no sul, principalmente na região da Campanha, que tem muito produtor de soja, que acaba indo, não é agrotóxico, acaba indo veneno para a uva. E aquilo que você está chupando, você está dentro da garrafa. Sim. Né? Então, assim, é muito preocupante isso também. Existem 1000 situações, a gente que está tirando os vinhedos, por exemplo, a Miolo tem uma vinícola gigante, mas acabou de comprar uma vinícola em Mendoza, né? Que é a vinícola Renascer, porque Mendoza quase não tem essa adição, porque eles têm uma proteção da cordilheira enorme, né? Sobre pragas. Então, assim, quem viaja para o Chile ou para a Argentina já sabe que o controle de pragas dele é muito rígido. Então, a gente tem que ter esse controle. Por isso que os vinhos chilenos são famosos, assim, né? As pessoas gostam muito. Na verdade, não é por isso. O vinho chileno é famoso porque o Chile usou uma brecha na legislação brasileira, e a gente brinca, mas que é uma verdade. O vinho chileno, ele faz um vinho chamado reservado, que só existe no Brasil. E eu não vou falar a brincadeira que a gente faz na sala de aula, porque não cabe aqui. Mas ele é reservado só para brasileiro, né? A gente usa um outro nome aqui. Porque ele é o resto. Então, quando você tiver um vinho que você sabe a procedência, custar 40, 50 reais, 100 reais, e um reservado, não se engane, isso aqui não é sinal de qualidade. Poxa. Tá? Mas eu tomo meu reservado, gosto dele. Gente, toma o que vocês quiserem, é bom, vocês gostaram, não sou eu que vou falar para não tomar. Só estou explicando como que é feito. Então, às vezes, ficou no restinho da barrica, às vezes misturou um do outro, você não sabe nem de onde vem. Tá certo. Então, essa brecha do Chile expandiu, porque eles chegam aqui muito barato, porque a qualidade lá embaixo. E aí ficou famoso por isso. Tá certo. E agora, como a gente está aí nas festas de final de ano, Réveillon, nós vamos conversar com ela sobre isso, Patrícia. Bom, e a nossa ceia de Ano Novo, a nossa festa de Ano Novo? Qual que é o vinho mais indicado até, né, para as comidas, que são bastante, né? Então tem que ter aquele balanço ali. Como é que é isso? Olha, então assim, festa sempre pede um espumante ou um champanhe. É tradicional, a gente gosta muito. Eu acho até que é uma vitória, né? Que a gente chegou até aqui com saúde. Normalmente a família está junto, ou os amigos, ou quem você gosta, ou você está sozinho, está feliz da vida e está tudo certo. Então, o champanhe, o espumante é o adequado ali para você fazer o seu brinde. Nós não temos muito o hábito de tomar o espumante, mas é muito agradável. Então, o que eu indico? Compre seu espumante, tá? E se você vai servir, então vamos separar. Se você vai servir a sua carne vermelha, então uma carne de porco, leitoa, um pernil, vamos separar. O que eu vou harmonizar com isso? Eu posso servir meu champanhe para as entradas, ali uma burrata, uma terrine, uma saladinha. Eu vou no vinho branco, tá? Um vinho branco leve, ou um vinho rosé, ou um vinho verde. O vinho verde existe o branco, o rosé e o tinto, porque eles são agradáveis para o paladar, não vai manifestar muito contrário com aquilo que você está comendo, tá? Então, não vai te dar um choque grande ali nas suas entradas. A torradinha com os patês, esse tipo de situação. O salpicão, mesmo se tiver um franguinho, vai muito bem. Ponto. Vou passar para as carnes. Então, se eu tenho uma carne vermelha, leitoa, que tem mais gordura, o pernil. Se você tiver aquele pouquinho de espumante, faz o que eu falei. Faz um testezinho, deixa o espumante geladinho, pega um pedacinho de leitoa, aquela parte que tem um pouquinho de gordura, coloca na boca, experimenta o espumante, só para você me conta depois. Depois passa lá no Empório e me conta. Mas o vinho adequado, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Taná, um Syrah, fica muito bom. O Syrah tem uma pimenta na boca, não é uma pimenta forte, mas que tem um casamento muito grande ali. Então vai ficar muito bom. Eu vou para o lado das carnes brancas. Tem gente que é supersticiosa, tem superstição e não come carne que cisca para trás na virada do ano. A minha mãe é uma. Então, mas eu vou falar porque tem gente que claro.
Carne branca, o seu vinho rosé, um Pinot Noir vai muito bem, que é um tinto de corpo leve. Ou mesmo esses outros vinhos que eu falei, que não passem por barrica, né? Que não tem aquela fermentação com mais tempo em barrica. Também vão bem. Então, basicamente é isso, tá? Existem outras uvas? Existem. A gente, por exemplo, você tem a Riesling, que é uma uva alemã super agradável, que você pode colocar ela ali na entrada, que fica muito agradável também. Aí depois, mas eu tenho uma sobremesa, eu tenho lá o meu pudim de leite condensado, eu tenho uma mousse. Gente, vinho do Porto todo mundo tem em casa. Se não tem, compra um vinho do Porto e faça essa experiência que vale a pena. Ou um vinho de sobremesa, um moscatel de Setúbal, qualquer outro vinho de sobremesa. Tem uns nacionais também, que são muito gostosos. Então, eu acho que vale a pena você, num dia especial, fazer essas experimentações, né? E os copos, vamos dizer assim, claro, que é evidente que são as taças, né? O prazer é muito maior quando você toma o vinho numa taça bonita também, né? A gente brinca, eu tenho um grupo de sommeliers que falam que eu sou muito prática. Eu sou mesmo, eu acho que a gente não deve deixar de tomar nada se não tiver o copo adequado. Mas, se a gente for seguir o clássico e faz diferença, é você montar a sua mesa, copo d'água na frente, depois uma taça Bordeaux, a taça Borgonha é aquela mais bojudinha embaixo, tá? Ou então usa uma taça só para todos os vinhos, não vai ter problema. Começa pelo branco. O espumante, as pessoas usam a taça flute, aquela fininha que quase não cabe no nariz. Sim. Tá? Essa é o clássico dos clássicos. Ela vem sendo substituída por uma que tem um pezinho, assim. Eu até me comprometo um outro dia, trazer essas taças para mostrar. Então, ela tem... Porque o que o espumante tem? Por que a gente toma naquela taça flute? Porque tem que fazer aquela perlagem, aquele monte de bolinha tem que aparecer. Se você põe o espumante na taça redonda, você não vai ter aquilo, né? E aquilo que quando você coça o nariz, você vai sentir aquele aroma. Então, é um detalhe, mas a gente não fala Faz a diferença. A gente fala que Deus mora no detalhe. Exatamente. Então, é isso. Bom, Patrícia, eu quero te agradecer demais, né, a tua presença aqui, essas informações que eu tenho certeza que as pessoas em casa adoraram. E aí, né, vamos deixar em aberto para a gente marcar um outro dia, porque, olha, eu tinha uma coleção de perguntas aqui para passar, porque o assunto realmente é extenso. Mas foi muito legal, te agradeço muito a presença. Olha, eu que agradeço a você, a todos vocês, e a gente está sempre disponível. E quem quiser mais informações, eu estou hoje o dia todo no Empório Santana, hoje, amanhã, se quiser perguntar, gente, a gente está super aberto, e já viram que eu gosto de falar, né? Então, estou super à disposição. Tá certo, Patrícia, muito obrigada e um feliz ano novo para você. Muito obrigada, feliz ano novo a todos vocês, com muita saúde para todos nós.